A Igreja de Cristo tem sido atacada por várias sutilezas de Satanás. Entre elas, a sutileza de uma espiritualidade à parte de Cristo. É ensinado que o ser humano pode ser uma pessoa espiritual, mas isso não tem nenhuma relação com a palavra de Deus e com Cristo. Esse é o assunto que vamos tratar no programa de hoje, na nossa EBD Comentada Online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Logo na abertura eu já quero falar sobre o que vamos estudar no próximo trimestre, no quarto trimestre de 2022. Estudaremos sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Essa aqui é a nossa revista desse novo trimestre e eu já estou aqui mostrando para você o que vamos estudar no nosso próximo trimestre. E eu aconselho você a logo adquirir, porque se esgota muito rápido, principalmente o livro de apoio. Então, não facilite para que você não fique sem o material. Bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa lição. Nós estamos ainda estudando o nosso terceiro trimestre de 2022. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E a lição de hoje é a lição de número 12, que será ministrada no dia 18 de setembro de 2022. As lições aqui no canal são gravadas com antecedência. Acabou havendo um pequeno atraso, porque o meu canal foi hackeado, eu fiquei doente, então houve um atraso assim. Eu não estou com as lições atrasadas, mas não estou tão adiantado como estava. Mas glórias a Deus por isso. E nesse dia 18 de setembro de 2022 é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. E nessa lição de hoje nós vamos falar algo sobre isso. A sutileza da espiritualidade holística é o tema da lição de hoje, bom? Então vamos orar. Eu conto que vocês orem pela minha vida, pela vida da minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, porque devido a esse trabalho que estamos realizando, os ataques têm vindo. Como eu disse, o canal foi hackeado no dia 5 de agosto e fiquei sem acesso ao canal até o dia 10 de agosto, quando foi devolvido. Depois eu fiquei doente uma semana e as coisas têm sido bem difíceis, né? Mas o Senhor tem nos dado graça e força. Então me ajude em oração, eu e ela, porque eu sei que a obra tem sido realizada para a glória do nome do Senhor, mas os ataques vêm, afinal de contas, essa é a temática nossa desse trimestre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na EBD Comentado Online. Senhor, me ajuda. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que compreendam. E juntos, Senhor, possamos praticar a Tua palavra, pois esse é o intuito. Aprender para praticar e depois ensinar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, quero agradecer a todos vocês de várias partes do Brasil, de todos os estados brasileiros que têm sido representados pela bondade de Deus. A EBD Comentado Online tem chegado a todos os estados brasileiros. E a você que está fora do Brasil também, nos países que estão aí citados, se de repente o país que você está não está aí, por favor, entre em contato comigo. Sintam-se todos abraçados. O meu abraço para todos os professores da Escola Bíblica Dominical também, a todos vocês alunos, a todos vocês que assistem aqui a EBD Comentada Online, o Expondo as Escrituras ou a Teologia e a Vida Cristã, que são 3 programações aqui no canal. Hoje nós vamos falar primeiro do Dia Nacional da Escola Dominical, que é comemorado no dia 18 de setembro de 2022. Então, a aula de hoje ela vai ser aberta de uma forma diferente. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical, porque se é comemorado o Dia da Escola Bíblica Dominical, não podemos deixar de falar, tá? Depois eu prossigo com a lição. A história da escola dominical como temos hoje. Quem sabe você já conhece essa história, mas é bom relembrar. Você que não conhece vai ficar conhecendo hoje.
O movimento religioso que nos deu a escola dominical como temos hoje começou em 1780 na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi o jornalista evangélico episcopal, era a igreja que ele pertencia, Robert Hykes, de 44 anos. Ele era redator do Gloucester Jornal. Hykes foi inspirado a fundar a escola dominical ao sentir compaixão pelas crianças da sua cidade. Então, o motivo dele fundar a escola dominical é o que eu vou relatando aqui agora, tá? Ele sente compaixão pelas crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas, entregues à delinquência, pilhagem, ociosidade e ao vício, sem qualquer orientação espiritual. Então, isso aflige a alma desse jornalista cristão. Ele, que já há 15 anos trabalhava entre os detentos das prisões da cidade, então ele já tinha uma experiência de ver o resultado de quem se entregou à delinquência e foi preso, pensou no futuro daquelas crianças e decidiu fazer algo em seu favor, a fim de que mais tarde elas também não fossem para a cadeia. Nesse caso, ele faz uma abordagem preventiva, que é uma coisa que a igreja precisa ter sempre em mente. Trabalhar com a prevenção. Às vezes nós deixamos as coisas acontecer para depois tomarmos medidas. Isso em todas as áreas da nossa vida. Temos que trabalhar com prevenção. E foi isso que ele começou a fazer. Procurava as crianças em plena rua e em casa dos pais e as conduzia ao local da reunião. Então ele ia atrás das crianças, fazendo-lhes apelos para que todos os domingos estivessem ali reunidas. O início do trabalho não foi fácil porque houve resistência das próprias igrejas locais, e começaram a resistir o trabalho. Não foi nada fácil, mas ele deu prosseguimento. Ele enfrentou a oposição, assim como Neemias enfrentou a oposição para reconstruir muros. Como Hykes organizou a escola dominical? Ele estabeleceu como objetivo que nas reuniões dominicais, além do ensino das escrituras, era também ministrado às crianças rudimentos de linguagem. Então ele não ensina só a palavra, ele ensina rudimentos da linguagem, aritmética e instrução moral e cívica. Uma coisa muito interessante aqui que ele faz, né? O ensino das escrituras consistia quase sempre de leitura e recitação. Ele estava fazendo ali uma alfabetização também, tá? E dando conhecimento, um conhecimento geral ali para as crianças. Em seguida, teve início a prática de comentar os versículos lidos. Então, primeiro só lia e recitava. Depois ele começa a comentar os versículos lidos. Muito depois é que surgiu a revista da escola dominical com lições seguidas e apropriadas. Então, ele não usou revista de escola dominical. Algumas igrejas, inclusive, elas usam apenas a Bíblia para poder dar aula de escola bíblica dominical. É claro que para nós é muito importante termos a revista, mas eu não posso desconsiderar que dar a lição através da Bíblia diretamente também não há nenhum problema. Só que nós, as Assembleias de Deus, temos como hábito e costume trabalhar com as revistas. Ajuda muito, porque vem uma temática, segue uma temática, isso é muito proveitoso. Tá? A fundação da escola dominical no Brasil. Primeiro falamos de onde ela foi fundada inicialmente. Agora, e no Brasil? A escola dominical teve seu início entre nós em 19 de agosto de 1855 na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. O fundador foi o missionário Robert Calley e sua esposa, a doutora Sarah Poulton Calley, da Igreja Congregacional. Eram escoceses, tá? Então, o Hykes era inglês. Já eles aqui são escoceses. Ele fora um médico ateu, depois foi salvo sob circunstâncias especiais e chamado por Deus, entregou-se à obra missionária. Na primeira reunião da escola dominical no Brasil, que teve lugar em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, na data acima, a frequência foi de 5 crianças. Então, mais uma vez, é iniciado com crianças. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional no Brasil. Lindo! Desde então, o crescimento da escola dominical no Brasil tem sido maravilhoso. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém em caráter interno e no idioma inglês. Tá? Idioma inglês, não era português. Entre os membros da comunidade americana. Objetivos da escola dominical. Então falamos sobre a origem da escola dominical,
tanto na Inglaterra como no Brasil, né, a fundação. E agora, quais são os objetivos da escola dominical? A escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à igreja, conforme Mateus 28:20 e Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. É importante falarmos dos objetivos da escola dominical para que as pessoas saibam por que devem vir para a escola dominical, por que devem participar da escola dominical em suas igrejas locais. Porque muitos crentes não se preocupam com a escola bíblica dominical e deveria, de quando em quando, estar se falando sobre isso. Deveria haver um marketing maior, né? A palavra marketing a nível de divulgação muito maior da escola bíblica dominical durante os cultos semanais para que as pessoas viessem a ter uma atenção mais voltadas para ir para a escola dominical, ser aluno da escola bíblica dominical. E tem igrejas que não se preocupam tanto com isso, só fala da escola dominical no próprio domingo. Não. Fale da escola dominical durante todos os cultos semanais. É importante essa conscientização, porque a libertação, a transformação, a santificação vem por meio da palavra de Deus. A escola dominical existe para ministrar a pequenos e grandes ensino religioso segundo a palavra de Deus. E isto de maneira pedagógica, né? Então há ali é feito de uma maneira organizada para que as pessoas possam compreender, e metódica, né? Há um método que é usado, como é de se esperar de uma organização que leva o nome de escola, sem, contudo, deixar de ser profundamente espiritual. Apesar dela trabalhar com método pedagógico e metódico, apesar dela trabalhar de maneira pedagógica, e metódica, sendo uma escola, mas ela não perde o lado espiritual. Por isso, podemos considerar 3 objetivos da escola dominical. Primeiro, ganhar almas. Todo professor de escola bíblica dominical que tem alunos que não são evangélicos tem que ter em mente orar ao Senhor e esperar em Deus que o Senhor possa convencer eles para que eles aceitem Jesus. Talvez para muitos sejam até uma surpresa falar sobre isso, porque nas nossas escolas dominicais nos dias de hoje, poucos são aquelas pessoas que vão que não são cristãs. Mas nós deveríamos convidar os não cristãos também para as aulas de escola bíblica dominical. O aluno deveria convidar alguém, vizinho, alguém da família, e também professores, se quiser também se ater a isso, convidar pessoas para participar da aula de escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Veja que começou com crianças, e tem igrejas que as crianças nem mais participam de escola bíblica dominical, não tem aula de escola dominical para elas, e isso é importantíssimo. Então, primeiro, ganhar almas. É um lugar para ganhar alma a escola dominical, ainda que a gente ache isso estranho. Segundo, desenvolver espiritualidade e o caráter cristão nos alunos. Veja que a aula de hoje vai falar sobre a espiritualidade holística. Só pode ser desenvolvido espiritualidade através de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Não há outro meio de espiritualidade nesse caso. O ensino da palavra é uma obra espiritual, significa a cultura da alma. Ganhar o aluno para Cristo é apenas o início da obra. É mister cuidar em seguida da formação dos hábitos cristãos. Mostrar qual é a moral, a conduta ética da palavra de Deus, os quais resultarão no caráter ideal modelado pela palavra de Deus. Uma escola dominical dotada de obreiros treinados e cheios do Espírito Santo pode contribuir eficazmente para que os alunos se assemelhem em palavras e obras ao ideal apresentado por Jesus Cristo. Então, quem dá aula de escola dominical precisa ser pessoas que foram treinadas, precisam ser ali, ter uma vida com Deus, aperfeiçoadas. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa que tem um curso de teologia, eu não tive essa oportunidade. Olha, se você tiver, faça. Inclusive, aqui eu sempre indico o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Tem aqui o link na descrição, caso você queira pegar maiores informações. Mas se você não tem um curso de teologia, você é um professor, se esforce, estude, né? Busque conhecimento, leia livros, assista canais que ensinam sobre a EBD, sobre a EBD, a escola dominical. Aqui tem a EBD comentada online. Faça a sua parte, Deus irá usar a sua vida para a glória do nome dele. E por fim, treinar o cristão para o serviço do mestre. Aí agora já tem a ver com treinamento para ele poder servir. Porque o cristão não é só um discípulo, ele tem que se tornar um discipulador. Ainda que ele não seja um pastor, um professor de escola bíblica dominical, um professor de teologia, um obreiro do ministério, mas ele precisa estar apto a falar de Jesus para qualquer tipo de pessoa. Ao promover treinamento espiritual, a escola dominical apresenta ao aluno oportunidades ilimitadas de servir ao Divino Mestre.
inúmeros obreiros das nossas igrejas saíram da escola dominical. Conclusão dessa parte aqui de falarmos da escola dominical. A escola dominical, quando devidamente aparelhada, é de fato a agência de formação religiosa popular das igrejas evangélicas, né? É uma escola, de fato. É importantíssimo participar. É a maior escola do mundo, vamos dizer assim. E aí que as crianças, desde a mais tenra idade, os adolescentes e os adultos, ao receberem o ensino sadio e inspirador das escrituras, são todos beneficiados. Aonde? Na escola bíblica dominical. Tem que se levar a sério a escola dominical. Tem igrejas que nem escola bíblica dominical tem, tá? Primeiro, as crianças recebem formação moral e espiritual. Moral porque elas são ensinadas, inclusive, ética do que a palavra de Deus ensina, tá? 2, os adolescentes formam sua personalidade cristã e os adultos renovam suas forças morais e espirituais para uma vida cristã sempre frutífera e abundante. O lema da escola dominical completa deve ser, primeiro, cada aluno um crente salvo. Então, uma vez que o não crente vem para a aula da escola dominical, Jesus vai salvá-lo. Cremos assim. Cada salvo bem treinado, então tem que ser treinado na palavra, e a escola dominical faz isso, esse trabalho, tá? E cada aluno treinado, um obreiro ativo, diligente, dinâmico. O obreiro aqui é alguém que está trabalhando no reino, não quer dizer que tenha que ser diácono, presbítero, pastor, evangelista. É um obreiro ou uma obreira que está pronto a trabalhar no reino, está pronto a falar da sua fé, né? Responder em relação àquilo que crê. Então, agora vamos partir para a nossa aula de hoje, depois de dar aí essa abertura em relação ao Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Não podíamos deixar de falar isso e deveria haver uma conscientização muito maior nas igrejas em relação da importância da Escola Bíblica Dominical. Texto áureo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Inclusive, eu quero dizer a você que se nós estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical, na nossa casa, nos eventos de ensino, não seremos alvo das sutilezas de Satanás que tem promovido ataques contra a igreja. Verdade e prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Não existe espiritualidade fora de Cristo. Leitura bíblica em classe está em João 14, do 4 ao 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, esse texto está sendo tratado no Expondo as Escrituras. Está sendo tratado aqui. Você pode aí assistir aqui no canal e eu até te oriento primeiro a assistir este vídeo para depois assistir a aula de hoje. Por quê? Porque uma vez que você entenda o que significa, do que se trata o texto de João 14, do 4 ao 6, você terá uma facilidade maior de compreender a lição como um todo. Então, eu te oriento a não deixar de assistir aí, tá bom? Esse Expondo as Escrituras. Vamos lá? Palavra-chave espiritualidade. O que vamos ensinar? Objetivos da lição. Conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. O que é isso? Explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O ser humano é um ser que quer buscar a parte de espiritualidade, tá? Expor o fundamento da espiritualidade holística, no que se baseia a espiritualidade holística, e mostrar a centralidade bíblica a respeito da espiritualidade holística. O que ela tem? O que a Bíblia fala sobre essa espiritualidade? Bom, eu quero deixar para você aí esse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios.
Então esse é o aviso que eu deixo aí para você, não tem mais o que se falar. Vamos lá, introdução. Nessa lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, né? Espiritualidade holística, holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Isso quer dizer que pessoas importantes, líderes mundiais, têm seguido a espiritualidade holística. E está também flertando com muitos segmentos do cristianismo, porque como usa a palavra espiritualidade, pessoas podem ser enganadas. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo discurso globalista, pluralista, né? Então, plural no sentido tudo é aceito e, sobretudo, espiritualista. É espiritual? Vamos aceitar. Cuidado. Tem base bíblica? Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Ou seja, Cristo é colocado de lado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à mãe natureza, à mãe terra e a todas as forças fluídicas, são forças psíquicas também, tá? Que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então, mãe terra, mãe natureza, dando vida de forma a interligar tudo. E vamos entender isso melhor. Bom, se você está pela primeira vez aqui, tudo que está escrito em letra preta, tá? Claro, na aula de hoje, sem ser a parte da escola dominical, porque eu expliquei. Mas tudo que está em preto é o que está na revista. E em vermelho é comentário sobre a aula de hoje. Com o fim da Idade Média, a partir do quarto século, e o começo da Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, o mundo ocidental, tá, experimentou grandes mudanças culturais. Com o francês René Descartes, surgiu o racionalismo. Isso significa dizer que a razão humana e não a revelação passou a ser a fonte segura na obtenção do conhecimento. Então, o racionalismo defende que a questão da razão é a base total para o conhecimento e não a questão do conhecimento vindo pela palavra de Deus. Por outro lado, o iluminismo, também conhecido como cientificismo, é uma palavra difícil de se falar, mas está aí. Movimento cultural alemão, além da razão como fonte de autoridade, deu grande ênfase ao método científico na obtenção do conhecimento. O universo passou a ser entendido como uma máquina a partir do iluminismo e do racionalismo. Esse modelo também foi conhecido como mecanicista. Nesse contexto, as verdades religiosas, por serem reveladas, contudo desprovidas de provas científicas, deveriam ser abandonadas. Então, o racionalismo e o cientificismo, eles abandonaram a questão do que tem a ver com a parte da revelação. As práticas, as verdades religiosas não tinham lugar. Por quê? Porque para eles não poderiam ser provadas. Principalmente quando entrou ali o liberalismo teológico, o liberalismo teológico vem dentro dessa época também, descrendo do que é milagre na Bíblia. Então, tudo que é milagre pode ser comprovado cientificamente? Não. Então, descarta. Isso aí é mito, isso aí é invenção. Essas histórias não aconteceram. Eles vão tirando tudo que é milagre. E aí, entre isso, ressurreição de Jesus, por exemplo. Não, Jesus não pode ter ressuscitado, que isso não pode ser provado pela ciência. Tá entendendo? Então, a coisa era bem séria e continua séria. Com o final da Idade Moderna e o início da pós-moderna, que vem a partir, mais ou menos, tá? Isso aí é mais ou menos uma data de 1789, grandes mudanças culturais aconteceram no Ocidente. Então já tinha lá a questão do racionalismo, já tinha a questão do iluminismo, e agora começa a haver mais mudanças. Agora as coisas aconteceram de forma inversa. Por quê? Se anteriormente a religião era posta de lado, agora ela passa a ter grande relevância. Só que a religião não é bem o nosso relacionamento com Deus. Veja bem, isso porque a realidade espiritual se tornou muito importante. Então eles começaram a dar ênfase à realidade espiritual, só que é uma realidade espiritual distorcida, tá? Surgiu, portanto, uma nova religiosidade não mais expressa em leis físicas,
da natureza, como no caso lá, racionalismo, depois veio o iluminismo, mas na expressão de uma espiritualidade sensorial, você vai se sentindo, e mística, né? Misteriosa, que está conectada com o quê? Com o universo. Nessa nova forma de manifestação da espiritualidade, o misticismo oriental ganhou lugar de destaque, né? Nesse caso, a igreja que já vinha enfrentando ataques severos do racionalismo e do cientificismo, agora enfrenta uma espiritualidade mística, que está conectada com o quê? O universo. Os ataques vêm disfarçados de algo espiritual que não tem nenhuma relação com a espiritualidade bíblica. E é aí que está o problema. Pessoas estão buscando espiritualidade fora da palavra de Deus. Pessoas estão buscando espiritualidade fora de se arrepender e crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. A espiritualidade holística expressa o panteísmo. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre Deus, e aí é mostrado, e eu falo, tem 1 hora, né? Ideias erradas sobre Deus, panteísmo, né? Então a espiritualidade holística expressa o panteísmo, onde Deus é tudo e tudo é Deus. Essa espiritualidade se apropria do hinduísmo, do budismo e do taoísmo, que se pronuncia Dao, não Tao. Daoísmo, tá? Se durante a aula eu acabar falando taoísmo, tudo bem, mas segundo os estudos é daoísmo, tá? Inicialmente aqui falaremos apenas do hinduísmo, que praticamente não é nem mesmo uma religião individual, mas um entremeado de crenças cujas raízes são originárias da cultura hindu da Índia. Por que é importante falar um pouco do hinduísmo aqui nessa aula de hoje? E vamos falar um pouquinho só do budismo e do daoísmo, ou do taoísmo, nesse caso, lá na frente. Porque a espiritualidade holística está apoiada sobre isso, tá? Então vamos lá. Nele não há um Deus único e pessoal para ser adorado, nem tampouco um conjunto de regras a ser seguido, e isso já causa encanto em quem se interessa por ele, porque não tem um Deus único para ser adorado, nem um conjunto de regras para ser seguido. É claro que nós, como cristãos, sabemos que a salvação vem através da graça e nós recebemos por meio da fé. As boas obras que fazemos é consequência de uma vida de um salvo, ou seja, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez, mas para que você tenha consciência realmente que você recebeu salvação, precisa haver transformação de vida. Então a transformação de vida, ela não é o motivo da sua salvação, ela é o resultado da sua salvação. Só que nesse tipo de espiritualidade aqui, nesse caso, eles abrem mão de regras e de adoração de um Deus único. É claro que existem regras, mas essas regras, elas não estão associadas à questão de vivermos uma vida de santificação em Cristo Jesus. Não é nada disso. Eu quero deixar para você aí a recomendação desse livro, porque parte do que eu estou apresentando aqui, falando do hinduísmo, do budismo, do daoísmo, está nesse guia de seitas e religião. Se você quiser adquirir esse livro, você quer aprender um pouco mais sobre isso, não fala só sobre isso, fala sobre outras religiões também, né? Falsas religiões. O link está aqui na descrição do vídeo. Basta você descer, clicar, será levado para a loja para adquirir, caso você queira, tá bom? O hinduísmo tem muitas facetas. Você não quer problemas com Deus? Tudo bem. No hinduísmo, os deuses não são essenciais, ou seja, eles não são tão importantes. O que interessa é conseguir libertar-se da matéria ou do mundo como vemos. A ideia é eliminar qualquer vínculo com o plano material de existência e compreender como você se relaciona individual e pessoalmente com todo o espiritual, que tem a ver com todo o universo, tá? Historicamente, os dois mantras do hinduísmo são tudo é um e tudo é Deus. Então, é panteísmo puro. Mas o que é um mantra? Mantra é um termo usado pelos praticantes da meditação transcendental, é um derivado do hinduísmo, essa meditação transcendental, que significa cantar ou repetir certas palavras para invocar a presença de um Deus específico. No hinduísmo é visto a crença na reencarnação, olha aí, aí já começa a haver um monte de distorção bíblica, e ela será repetida até que eles cheguem à realidade final. A grande verdade é que eles defendem o seguinte: se a pessoa ela tem uma conduta boa, agradável, essa reencarnação ele vem numa espécie melhor.
aprimorado. Mas ele, se não tem, ele pode vir numa espécie pior, né? Porque eles acreditam em reencarnação. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que depois que há a morte, segue-se o juízo. Lá em Hebreus fala sobre isso. Adoração de um grupo diversificado de deuses, os quais têm várias formas, e crença na essência da unidade espiritual da humanidade. Tá tudo interligado. Todos os aspectos do universo, tanto animado quanto inanimado, homens, animais, plantas, animado, né? Ser com vida no sentido homens, né? Inanimado, pedras, né? Por exemplo, né? Tudo, para eles, né? Compartilham essencialmente a mesma natureza divina. Então, tudo é Deus. Há, na verdade, apenas um ser no universo, tá? A planta é Deus, as árvores são Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, os planetas é Deus, a terra, enfim, tudo. Dentro do hinduísmo existe o conceito politeísta, onde adoram vários deuses e os três principais são, vamos lá, Brahma. Brahma, o mesmo nome até mesmo de cerveja. Este é o Deus principal, conhecido como absoluto pessoal e a realidade final. Esse é o primeiro Deus para eles. O Vishnu, né? Este é o Deus de Apu, o campeão de todas as boas causas. Vishnu governa os céus e é o preservador da terra. Ele foi comparado ao conceito cristão de Deus. Ele toma formas humanas, esse Deus que eles acreditam. Também conhecido como o quê? O Avatar. A mais popular de todas é a Krishna. Também toma forma de peixe, tartaruga, javali, homem, leão, cavalo e gnômono. Esse Apu aparece, inclusive, eu li no filme Os Simpsons, né? O desenho, Os Simpsons, né? Tem lá uma hora que aparece esse Apu, tá? E Shiva, o terceiro deus do Trimurti. O que é Trimurti? Os três principais deuses que desempenham muitos papéis, inclusive o de criador e de destruidor. Shiva significa o ritmo do eterno ciclo da vida e morte do universo. É um ídolo ou imagem hindu popular representado por 4 braços. É o Shiva. As boas obras por fim o salvarão. Então, como é que eles entendem? Toda a filosofia hinduísta é fundamentada no karma, ou obras. Karma, obras. Se suas boas ações pesarem mais do que as más, então você terá a melhor chance de salvação. Só que não é salvação, vida eterna em Cristo Jesus. Salvação de um melhoramento, um aperfeiçoamento, uma espiritualidade que leva a algo completo. No hinduísmo, não há nada que se assemelha a pecar contra um Deus santo. A vida deve ser compreendida como balanças do bem e do mal e ciclos de reencarnação. Então você vai ver muito nessas religiões o seguinte: faça o bem. Então aí as pessoas acabam se enganando. Não, mas eles fazem tanto bem, ó, eles apregam o amor, eles apregam ajudar ao próximo. Por quê? Porque eles estão preocupados em melhorar o karma. Melhorar as obras. Para quê? Para que eles possam ir crescendo nessa espiritualidade que eles defendem, tá? Atos ruins e errados não ofendem nenhum Deus, pois são resultantes da ignorância nesse caso, tá bom? São resultantes da ignorância. Agora, para pensar nisso. Olha o que está dito aqui, olha só. Atos ruins e errados não ofendem nenhum Deus, pois são resultados da ignorância. Então, eles são complacentes com eles mesmos, no sentido de dizer, não, olha, mesmo que você faça alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, é questão de ignorância. Então você precisa ter um conhecimento, você tem que buscar um conhecimento, você tem que aprender, você tem que trabalhar essa questão do karma, que é as obras, o que é bom, o que é mal. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina dessa forma. Então, isso é algo terrível. Agora que temos um entendimento sobre uma das partes que se apoia a espiritualidade holística, podemos prosseguir com nossa lição. Então, quero deixar mais um aviso aqui para você. Criação de artes digitais para a divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90.
Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, se você quiser aí contratar uma arte digital para o evento da sua igreja, você também tem essa oportunidade. Vamos lá, tópico 1, o fenômeno religioso. Tá? Nesse tópico 1, nós vamos estar falando aqui sobre duas coisas importantes, né, nesse tópico 1 aqui. Nós vamos estar falando aí sobre essa questão do fenômeno religioso, sobre a busca do sagrado ser humano, tá? E também sobre a questão do Deus e deuses, tá bom? Então vamos lá. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Quem leva o homem até Deus? Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Isso me faz lembrar de falar para você. Assista o Expondo as Escrituras que explica a leitura bíblica em classe. Tá aí, ó. Tá aqui no canal, tá bom? Basta que você clique aí e você assista esse Expondo as Escrituras. Ele estará lá no final desse vídeo para você poder clicar e assistir, caso você queira assistir depois de terminar essa aula, ou você pode assistir primeiro esse vídeo para depois assistir a aula de hoje. Não deixe de assistir, tá bom? Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. O homem foi criado com corpo, alma e espírito. Quando o homem pecou, a sentença foi morte. Essa morte atingiu também o lado espiritual do homem, pois passou a estar morto espiritualmente. Efésios 2:1 diz que vos vivificou, pois estando mortos em delitos e pecados, tá? O salmista revela essa carência de Deus. No Salmo 42:2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. É claro que o salmista era um servo de Deus, mas você vê que ele tem sede, ele tem anseio por Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade nesse caso, tá? Ela é uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos 17:22, na NAA, tá? Havia um comportamento de adoração nos atenienses, porém distorcido da verdadeira adoração. Então, eles estavam ali adorando, mas não estavam adorando o verdadeiro Deus. Essa distorção é resultado do pecado original, que fez o homem perder o foco em adorar apenas o Criador e passou a adorar a criatura e a criação. Então, o homem adora a si mesmo, o homem adora outras coisas, o homem adora a própria criação, mas o homem deixa de adorar a Deus. Tanto é que a espiritualidade holística diz: mãe natureza, mãe terra, tudo interligado. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo, assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. É claro que Davi ansiava por comunhão com Deus porque o servia, como eu já disse. É um anseio por uma adoração correta a quem tem direito. Quem tem direito? O Criador dos céus e da terra. Todavia, devemos considerar que o ser humano, sem Cristo, deseja adorar, mas o faz da forma o quê? Errada. Você vê essa adoração errada, por exemplo, países como a Índia adoram animais. A vaca é sagrada, animais. Tem países que têm ratos como algo sagrado. Então, você vê a degeneração, o ser humano em queda total, adorando coisas que não são para ser adoradas. Paulo, inclusive, denuncia isso na sua carta aos Romanos, no 1º capítulo. Isso é algo terrível. 2, Deus e os deuses. Então, primeiro nós vimos a necessidade de adoração do ser humano, porém ele está adorando de uma forma distorcida. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste, não tem como contestar. É um fenômeno presente em todas as culturas, seja nós que estamos no Brasil, seja quem está fora do Brasil, esteja nos Estados Unidos, na América, no Canadá, desculpe, esteja na Europa, na Ásia, esteja na Oceania, continente, pode estar onde estiver. Há essa necessidade.
É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia, de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, você vai ver isso em 2 Coríntios 5,19, João 3,16 e 17, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. 1 Tessalonicenses 1,9 e 1 João 5,21. Como já dissemos, o pecado trouxe uma desordem para a criação e assim percebemos nos relatos bíblicos, começando no Antigo Testamento, que lá estavam os homens em sua maioria adorando tudo, menos a Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente alguns deuses que eram adorados na Antiguidade e o homem adora tudo, menos Deus. Isaías faz uma denúncia, tá? Falando sobre a questão deles fazerem uma imagem com madeira, só que a mesma madeira que eles usavam, às vezes, para se aquecer, era a madeira que eles também usavam para poder construir um ídolo. E aí, Isaías, em tom ali, falando de uma forma para mostrar a ironia daquilo, de como eles faziam aquilo, como é que Deus poderia ser aquele mesmo Deus, no sentido deles usarem a madeira para se aquecer e usar a madeira para construir um ídolo. Então você vê como o ser humano vai se afastando de Deus. Paulo deixa claro em suas cartas, por exemplo, que os homens sem Cristo estão sob influência de Satanás, Efésios 2:2, e foram cegados por ele, 2 Coríntios 4:4, né? Por exemplo, o apóstolo percebeu isso, adoração de deuses falsos em Atenas. Olha o que ele diz. E enquanto Paulo esperava, olha o que a Bíblia diz, melhor dizendo. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17:16. Então, Atenas era uma cidade idólatra. Paulo sentiu-se indignado com uma ira justa contra a idolatria, pois sabia que ela roubava a glória de Deus. Toda vez que alguém adora a não ser o Senhor, ele está roubando. A glória de Deus está sendo roubada por aquilo que está sendo adorado. E Paulo se sentiu indignado. Hoje, muitas vezes, nós como igreja não temos nos preocupado tanto com isso. Temos visto pessoas afundadas na idolatria, no misticismo, no sincretismo, numa série de coisas. E muitas vezes isso não está aí, nós não estamos nem aí para isso. Não estamos preocupados. Ei, a igreja tem uma missão. Ela precisa anunciar o evangelho, levar a palavra de Deus para vidas que precisam de salvação. Inclusive você, se está me assistindo agora, não é um cristão, mas chegou aqui no canal, eu quero falar para você, você precisa de Jesus. Jesus te ama, ele quer salvar a sua vida. Talvez você diga, e o que eu tenho que fazer? Levante as suas mãos para Jesus nesse momento. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Jesus agora. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor lá, olha pastor, eu aceitei o Jesus Cristo como meu Salvador num programa na internet. E o pastor lá me pediu para vir aqui perguntar ao senhor o que eu devo fazer a partir de agora. E o pastor vai te dar as instruções. Jesus tem poder de mudar as vidas. Então a igreja precisa cumprir o seu papel de luz, de sal, dar um bom testemunho. E Paulo se sentiu indignado com isso. Paulo viveu para levar o evangelho. A religião grega não passava de uma deificação dos atributos humanos. Uma deificação dos atributos humanos e dos poderes da natureza. Então eles adoravam o próprio homem. Eles adoravam as coisas da natureza. Os mitos gregos falavam de deuses e deusas que, em meio às próprias rivalidades e ambições, agiam mais como os seres humanos do que como divindades. E o panteão não era pequeno. Havia muitos deuses, eles adoravam a muitos deuses. Como alguém disse em tom de piada, em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Olha que coisa terrível. Aquela sociedade daquela época estava afundada na idolatria. E nós estamos vivendo dias muito semelhantes. As pessoas estão afundadas na idolatria. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? E acabamos nos deixando levar por essa idolatria e vamos seguir o mesmo caminho? Fazer igual Israel? Deus avisou, disse para eles, não está andando no caminho das pessoas que não serviam, dos povos que não serviam ao Senhor. E lá estavam eles misturados no sentido de estar praticando as mesmas coisas do que aqueles povos.
Aí Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nosso entendimento só pode ser transformado mediante a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar a palavra para transformar a nossa vida, e nós temos que buscar essa transformação. É por isso que a escola bíblica dominical é importantíssima, é por isso que o culto de ensino da palavra é importantíssimo. É por isso que a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, Bíblia, pregação bíblica é importantíssima para que o Senhor vá nos transformando dia após dia no processo de santificação. Hoje admiramos as esculturas e as arquiteturas gregas como belas obras de arte, mas no tempo de Paulo, grande parte dessas obras se relacionava diretamente à religião. Então essas obras estavam relacionadas à religião naquele tempo. Paulo sabia que a idolatria era demoníaca, 1 Coríntios 10, 14 a 23, e que os muitos deuses gregos eram apenas personagens de uma história incapazes de transformar a vida dos homens. 1 Coríntios 8, de 1 a 6. Você vai ver que Paulo, ele está falando, ele está mostrando para eles que aquilo que eles chamavam de deuses não tinha poder de transformar a vida, coisa nenhuma. Que eles estavam adorando a criatura, a criação, e não estavam adorando o verdadeiro Deus. Apesar de toda a sua cultura e sabedoria, os gregos não conheciam o Deus verdadeiro. 1 Coríntios 1, versículos 18 a 25. Eles não tinham contato, eles não tinham experiência com Deus verdadeiro. Deus se revelou, mas eles estavam longe de Deus. Quantas vezes as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer a Deus e não querem, eles rejeitam isso. Eles querem buscar outros caminhos, como a espiritualidade holística, ligado, tudo interligado. Estamos aí numa sintonia com o nosso planeta, coisas desse tipo, e se deixam levar por isso, mas não se voltam para o Criador, o Criador do céu e da terra. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Que é o diabo, ele aproveita desse anseio e ele vai e ele leva a sua sutileza. Você vai ver que as pessoas buscam felicidade, as pessoas buscam bem-estar longe de Deus. As pessoas acham que, por exemplo, eu vou me matricular numa faculdade e eu vou ser feliz. Eu vou me casar e eu vou ser feliz. Eu preciso me casar para ser feliz. Eu preciso... A mulher dizendo, eu preciso ser mãe para ser feliz. Eles acham que a felicidade é obtida através de coisas ou de pessoas. Não. A felicidade está em conhecer o Senhor e servi-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Porque vai ser nas horas das dificuldades, das lutas, das provações, que nós vamos estar ali aos pés de Cristo, dependentes de Deus, entendendo que ainda que no mundo tenha aflições, nós precisamos ter bom ânimo. Isso tudo é temporário. Um dia estaremos para sempre na glória, teremos um corpo glorificado, mas não podemos nos render às sutilezas de Satanás. E na lição de hoje, a sutileza da espiritualidade holística. Ao testemunhar em Atenas, Paulo teve que confrontar filosofias antagônicas. Ou seja, havia duas filosofias naquele tempo ali em Atenas. E elas eram antagônicas, elas eram completamente diferentes uma da outra. O epicurismo e o estoicismo. O que defendia eles? Hoje em dia associamos a ideia de epicurismo à apreciação a uma boa vida, especialmente da gastronomia. Nós queremos associar, mas naquele tempo não tinha nada a ver com isso não. Mas a filosofia epicurista ia muito além. Em certo sentido, Epicuro, fundador da escola de pensamento, era um existencialista. O que é isso? Que buscava a verdade por meio das experiências pessoais, não do raciocínio. Então ele não pensava, era uma filosofia que ele não se aplicava em pensar para saber se aquilo era bom, se aquilo não era bom. Não, o negócio é experimentar. Os epicureus eram materialistas e ateus. Olha que problema. E não é o que essas ideologias de hoje continuam da mesma forma, e essas espiritualidades que estão aparecendo aí, né, camufladas, né? Há muita coisa também dentro do âmbito materialista.
tem a questão de ateu, não crê em Deus, e seu objetivo na vida era sentir prazer, bem-estar. Para alguns, o prazer representava tudo que era inteiramente físico. Então vamos ter prazer. Tudo que é físico, vamos experimentar. Mas para outros, significava uma vida de serenidade refinada, sem qualquer dor ou ansiedade. Então, trabalhava em cima de evitar os problemas. O verdadeiro epicureu evitava os extremos e procurava desfrutar a vida, mantendo um equilíbrio sem, no entanto, deixar de ter prazer como grande alvo. Como é que nós vamos ter uma vida equilibrada sem Jesus? É impossível. Não existe vida equilibrada sem Cristo. Nós precisamos, Cristo dar equilíbrio ao ser humano, à vida humana. Podemos ver que a espiritualidade holística também busca esse prazer usando a palavra bem-estar. Então não há nada novo. Desde aquele tempo, ou muito antes daquele tempo, eles já buscavam coisas à parte de Deus. Os estoicos, agora é o outro lado, era uma outra filosofia, que era o oposto, né, dos epicureus. Rejeitavam a idolatria dos cultos pagãos e ensinava que havia um Deus mundial. Então eles não eram politeístas diretamente, tá? Eram panteístas nesse caso, tá? E enfatizavam a disciplina e o domínio próprio. Você vê que isso é muito características dessas religiões, dessas seitas, buscando disciplina, domínio próprio. E isso acaba chamando pessoas, né? Atraindo pessoas para eles. Então eles eram panteístas. E o hinduísmo não é panteísta da mesma forma? O prazer não era bom e a dor não era má. Então o prazer em si não é bom e a dor não é má. A coisa mais importante da vida era seguir a própria razão e ser autossuficiente. Então você vê que eles seguiam a razão, enquanto os epicureus já tinham a questão de não seguir a razão e seguir as experiências. Eles eram o contrário, eles queriam seguir a razão. Seguir a própria razão e ser autossuficiente, sem se deixar abalar pelos sentimentos interiores e as circunstâncias exteriores. Como é que um ser humano sem Jesus não vai se abalar com os sentimentos interiores e as circunstâncias exteriores? Me explica. E aí eles vão buscar meditação, tá entendendo? Ah, vamos ficar zen, vamos ficar tranquilo, né? Vamos fazer aí essa prática de meditação para ficar calmo, tá? Porque aí a gente consegue um equilíbrio. Não, o equilíbrio está em Cristo. Em Cristo. Por certo, tal filosofia só alimentava o orgulho, que era autossuficiente, e ensinava que o ser humano não precisa da ajuda de Deus. É importante observar que os dois primeiros líderes da escola estoica cometeram suicídio. Então, cadê o equilíbrio? Sinopse do tópico 1. A gente acostuma tanto com síntese, antigamente era colocado assim, né? O fenômeno religioso, quer dizer, é um resumo do que estudamos aqui. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? Então divulgue o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comente, deixe o seu like e compartilhe. Divulgue o canal, tem muita gente precisando. Não tem sido bênção para você? Então divulgue para sua família, para os irmãos em Cristo, para as pessoas nas suas redes sociais. Tópico 2. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Então agora nós vamos falar aí sobre a questão da espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Ou seja, o ser humano tem necessidade de expressar, né, nesse caso aí, a questão da espiritualidade. Só que para você poder expressar, você tem que expressar isso da forma correta. Então nesse tópico 2 aqui, nós podemos ver duas coisas. A questão do antigo paganismo e o misticismo oriental. Vamos lá? Antigo paganismo. Paganismo é um sistema religioso que desconhece a supremacia de Deus, aceitando como real a existência e a interferência de outros deuses nos negócios humanos. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Tem necessidade? Tem. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. Então, eles não têm entendimento ou se negam a querer entender que não podem adorar qualquer Deus. Mas aí eles acham que todos os caminhos levam a Deus. E é por isso, mais uma vez que eu falo, é importante assistir o Expondo as Escrituras
em João 14, 4 ao 6, onde Jesus finaliza dizendo: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que eles apregoam que há um caminho fora de Cristo. Ou seja, qualquer caminho leva a Deus. E isso não é verdade. Paulo deixa claro em sua carta aos Romanos que a falta de conhecimento de Deus é por questão de negá-lo conscientemente. Olha o que diz Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Então fecharam o coração para Deus. Deus se revelou através da criação, através da consciência, e nem assim eles se voltaram para Deus. Deus se revela através da revelação especial que é as Escrituras, e nem assim querem se voltar para Deus. Mas a igreja precisa continuar anunciando. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. Lembra Elias tendo que combater? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você vai ver que a adoração falsa atingiu o povo da aliança, Israel. E hoje, essa adoração falsa atinge também alguns cristãos. Então, o povo de Israel estava adorando Baal. O povo de Israel estava adorando Azerá. Você vai ver, você vai lendo, principalmente os livros de reis, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, está ali. Davi, Salomão, Saul. Mas quando você entra nos livros de reis, depois da morte de Salomão, e começa ali os relatos, você vai ver vários reis que eram adeptos da idolatria. E eram reis que estavam governando o povo de Deus. O reino do norte, então, todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Adoraram a outros deuses. Vários reis. No reino do sul, alguns reis também fizeram o que era mal. Poucos foram os reis que andaram no caminho do Senhor. Entre eles Josias, Asa. Mas poucos foram Ezequias. Mas poucos foram os reis. Então olha a situação caótica. Adoravam a Baal, adoravam a Zerá. Acabe queria matar Elias por causa da palavra de juízo que Deus usou o profeta, dizendo que não haveria chuva. A fome se estendeu por toda a terra de Israel. E Acabe queria mandar matar, queria perseguir, queria achar Elias de qualquer maneira, porque não aceitava o juízo de Deus. Preferia continuar adorando a outros deuses. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, Êxodo 12, 12, as pragas no Egito foram o juízo de Deus, mostrando que os deuses do Egito eram impotentes, pois não conseguiam proteger seus adoradores da sentença de Deus. Todas as pragas que Deus mandou, ele estava punindo o povo do Egito e mostrando a impotência daquele Deus que eles tinham naquela área. É claro, nós não temos tempo aqui para poder falar disso, mas há um porquê. As pragas que Deus manda estavam associadas aos deuses que eles criam. E Deus prova, eles são impotentes, eles não são Deus. E na Babilônia que adorava Merodach, Jeremias 50, versículo 2. A lista é extensa quando você vai ver os deuses que eles adoravam. Moloque, queimavam as crianças. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração ao quê? A falsos deuses. Continua a mesma coisa. 2. O misticismo oriental. Nas duas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística, ou seja, nos últimos 20 anos. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. As pessoas da elite gostam de holismo, que é a espiritualidade holística. Agora, olha onde ele está. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller, e até mesmo nos currículos escolares, o holismo está lá. Por que é importante estudar? Porque quando você conhece, você identifica essas coisas. Agora, uma pessoa que é ignorante, olha bem, a palavra ignorante, às vezes, é usada como sinônimo de brutalidade. Uma pessoa bruta, não.
pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento de causa. Ela não tem conhecimento sobre o assunto. Então, quanto mais ignorante o povo de Deus for, melhor é para Satanás aplicar suas sutilezas. E aquilo vem transvestido de uma coisa boa, mas que no final das contas é um engano e vai nos levar a pecar, como Satanás fez com Eva. Não, é boa para dar conhecimento, entendimento, né? Ele contesta ali, porque ele vê em Eva um certo desconhecimento daquilo que Deus havia ordenado. E não é diferente conosco. Aí Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E as pessoas não amam a palavra, dizem que amam a Deus, mas não querem meditar na palavra. Olha o amor do salmista pela palavra. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita dia e noite, ou de dia e de noite. Ou o que quer dizer isso? Continuamente. Mas as pessoas não querem. E aí a ignorância faz as pessoas não conhecer. Mas quando você estuda, quando você tem conhecimento, você passa a identificar aquilo que é errado. Aí você fala, não, olha aqui nesse filme, ó, olha o holismo aqui presente nesse filme. Olha que situação. Aí você começa a ver a espiritualidade holística presente, né? Às vezes na fala dos professores da universidade, às vezes nos filmes, às vezes no livro. Né? Imagine uma conversa onde um livro, não, porque nós todos estamos interligados. Né? O universo todo está conectado numa coisa só. Opa, você já identifica, olha aí, espiritualidade holística. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, olha quantos nomes tem, ó. Holismo, espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que as antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. Então, práticas do passado orientais estão voltando agora com uma nova roupagem. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, ou daoísmo. Já falamos do hinduísmo no início da aula. Tudo numa panela só. Tá tudo numa panela só. Só não tem. Tá tudo junto. Só não tem lugar para o cristão, não tem lugar para o cristianismo. De forma nenhuma. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos 16, 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Ensinos de demônios. E isso aqui me fez lembrar de uma coisa. Se não me falha a memória, e eu lembrei na hora aqui. E olha só, foi justamente o texto, olha aqui, ó, texto áureo aqui, ó. Ao texto áureo aqui, ó, tá? Foi justamente o texto áureo da abertura. Deixa eu botar aqui, ó. Abertura da nossa lição, a primeira lição do trimestre. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. 1 Timóteo 4:1. Ou seja, doutrinas de demônios. Já falamos sobre o hinduísmo na introdução dessa aula. Então vamos entender um pouco sobre o budismo e o taoísmo, ou daoísmo. Budismo. Os ensinos de Buda focalizam as 4 nobres verdades. É claro que nós estamos fazendo um resumão aqui, só para você ter um pouquinho de conhecimento do que se trata. E suas ramificações. O sofrimento, sua causa, seu fim e o caminho que leva a este fim. Então, tem essas questões aqui. Sofrimento, causa, seu fim e o caminho que leva a este fim. De acordo com o budismo, nesse ensino percebe-se imediatamente 3 elementos comuns a todas as ideologias do hinduísmo. Então tá ligado. Resumindo o ensino de Buda da forma mais sucinta possível, resumindo o budismo, pode-se dizer que o nascimento é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença é sofrimento e o apego às coisas terrenas também é sofrimento. Aquele livro que eu mostrei no início aqui, tá, vai falar muito sobre isso, tá? O nascer e o renascer, o ciclo da reencarnação, resulta da sede de viver inerente ao homem aliada à paixão e ao desejo. Ou seja, é uma consequência. Está aliado, né? Ó, o nascer e o renascer, o ciclo da reencarnação resulta da sede, de viver inerente ao homem aliado à paixão e o desejo. Está buscando paixão? Está buscando desejo? Então vai ficar nesse ciclo de reencarnação, porque eles também defendem reencarnação. A única maneira de alguém se libertar dessa sede é seguir fé correta, vontade correta, linguagem correta, conduta correta
vida correta, esforços corretos e pensamentos e meditações corretos. Você está pensando que não tem nessas outras religiões crenças e códigos de conduta, aonde, inclusive, por exemplo, às vezes tem cristão falando palavra torpe. Ou vamos falar no popular? Palavrão. Você sabia que existem algumas religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, que é proibido falar palavrão? Olha que coisa. Então aí alguém fala, não, mas é legal, ó. Eles proíbem falar palavrão, não pode falar palavrão. Eles prezam pela conduta algumas coisas da conduta moral. Mas isso é resultado de uma busca para melhorar o ser humano longe de Deus. Isso não é evangelho. Isso não é transformação de vida. Existem muitas pessoas que não servem a Deus, que não cometem adultério, que não vivem falando mentira. É verdade isso? É verdade! Mas, infelizmente, elas continuam culpadas diante do tribunal de Deus. Eu digo infelizmente porque Deus tem poder de libertar essas vidas através de Jesus Cristo. E eles precisam se voltar para Deus. Salvação não vem por meio de boa conduta. Boa conduta é resultado de uma vida salva que recebeu a salvação através de Jesus. Não tem salvação a partir de mim. Eu não tenho como me salvar. Diante do tribunal de Deus eu estava culpado. A dívida que eu tinha diante do tribunal de Deus era uma dívida impagável, porque não tinha valor para ser paga essa dívida. Eu estava sentenciado em todas as esferas da vida. Esfera espiritual, esfera física e esfera eterna. Mas em Jesus, toda essa sentença cai por terra, porque ele pagou. Mas esse pagamento só tem validade para quem aceita ele, reconhece ele. Então, tá vendo? Fé correta, vontade correta, linguagem correta, conduta correta, vida correta, esforço correto, pensamento e meditação corretos. E isso aqui vai encantar muita gente. Ah não, pô, isso aqui é legal, a fé correta, vontade correta. Cuidado com as suas vontades, tenha vontade correta, linguagem correta, olha o que você fala. Conduta, olha como você se conduz, vida correta, esforço correto. Pensa, o que tu pensa? Aí tu vai para Filipenses 4:8, vai falar, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso pensar. Olha eles defendendo aqui pensamentos corretos. Mas não é cristianismo. Parece, mas não é. Nesse caso, a pessoa alcança o nirvana. Apesar de não haver uma definição muito clara desse estado de nirvana, ele é o estado transcendente que é alcançado por meio da meditação progressiva sobre os princípios budistas. E aí, quais são os princípios? Fé correta, vontade correta, e outras coisas mais. Em resumo, o homem não é um pecador e nem precisa de salvação, mas de seguir um caminho para alcançar um aperfeiçoamento através de suas próprias obras. Está entendendo? Então o próprio homem se aperfeiçoa. Não é o Espírito de Deus que vai aperfeiçoando ele, através de aplicar a palavra no nosso coração e nós termos uma nova conduta. Temos uma conduta a cada dia, como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. É o homem se salvando. E o taoísmo, que é o daoísmo, ele está mais preocupado com o mundo da natureza. E aí é que entra, né? Mãe terra, mãe natureza. A tradução grosseira para Tao, que pronuncia Dao, é caminho, como em o caminho da natureza. Sobre o fundamento da importância da natureza, o daoísmo adiciona a filosofia da importância de cada indivíduo. Cada indivíduo é importante. Afinal, para eles somos todos uma parte da natureza. Tudo. Animal, planta, sol, lua, tudo junto. Por isso, assim como devemos permitir que a natureza siga seu próprio curso, também deveríamos permitir que os indivíduos sigam suas inclinações, livres das restrições impostas por outra pessoa. Então eles defendem que a pessoa deve fazer o que ela quiser. Sentiu vontade? Faça. É bom. O daoísmo acreditam que as pessoas são compassivas por natureza. Como assim? Eles acham que as pessoas são compassivas por natureza, enquanto a Bíblia diz que não há nada bom no ser humano. Todos pecaram. Eles não, eles dizem que não. As pessoas são compassivas por natureza. E que demonstrarão compaixão aos outros sem nenhuma expectativa de recompensa. Como? Ou seja, não há egoísmo. As pessoas são boas por natureza, se forem permitido que sigam seus instintos naturais. Ou seja, deixa ele fazer o que ele quiser, que ele vai ser compassivo
E ele não vai fazer isso pensando em algo em troca. Como? Como? Não tem como. Não há nada bom no ser humano. Ser humano, a natureza pecaminosa. Jesus disse que do coração procede todos os males. A popularidade do taoísmo, ou daoísmo, tá, nos Estados Unidos, é relacionada à ênfase dada à saúde e à forma física. Então eles se preocupam, né? Eles estão dando ênfase à saúde e forma física. É claro que isso também chegou no Brasil. Ela diz respeito à abordagem holística do bem-estar. Envolvendo tudo, né? Que envolve a acupuntura, a medicina de ervas e a meditação. Tudo junto. Basta uma pesquisa rápida no Google e encontraremos curso de massoterapia e curso de massoterapia. Massoterapeuta não tem nenhum problema. Só que não é uma massoterapia, né? Que é uma massagem no corpo, né? E realmente tirar dores e tudo. Há massoterapeutas aí, não tem nenhum problema com isso. Só que não é uma massoterapia só. É uma massoterapia holística. No site www.educamaisbrasil.com.br encontramos o seguinte. Bastante procurada por conta dos inúmeros benefícios que desenvolve na vida dos indivíduos, a massagem holística promove melhoria nas dores e sintomas diversos que causam desconforto e incômodo nos pacientes. Muita gente procura massoterapia, nenhum problema. Só que aí vem a massoterapia holística. Ela não vai trabalhar só a questão do corpo, ela vai trabalhar a questão espiritual também. Com uma rotina cada vez mais intensa e cheia de afazeres, muitas pessoas estão sobrecarregadas, precisando aliviar o estresse e a tensão do dia a dia para poder dar conta de tudo. Por isso, recorre aos serviços de massoterapeutas holísticos. Isso tudo está no Educa Brasil, Educa Mais Brasil, tá? A massoterapia holística leva em consideração diversos aspectos no momento de trabalhar os sintomas apresentados pelos pacientes, como, por exemplo, o corpo em sua totalidade. Então, ele não trabalha só a questão do corpo, ele trabalha a parte física, emocional, mental, espiritual. Então, a massoterapia que trabalha dentro do âmbito espiritual. Não dá para trabalhar em âmbito espiritual a não ser através da palavra de Deus, através de Cristo. Cósmico, astral e estérico. Estérico. E essa parte aqui, essa palavra está ligada diretamente ao espiritismo. Que é um clone do corpo. Eles acreditam no corpo físico e um clone desse corpo espiritual. Irmãos, só Deus. Por fim, as religiões orientais como hinduísmo, budismo e daoísmo não prestam submissão a um Deus ou alguma outra forma de divindade. Se há um Deus, não é tão importante para essas religiões, assim como elas não impõem regras de comportamento de acordo com qualquer divindade. Ou seja, as regras de comportamento não estão associadas a uma divindade. Elas estão associadas a uma melhora da pessoa, a um bem-estar da pessoa, mas não é que elas estejam obedecendo. A divindade tal falou que tem que ser assim, então eu vou seguir esse caminho. Não, não está ligado às regras de comportamento à divindade, e sim ao bem-estar da pessoa. Ele faz a sua própria história. Porém, isso não quer dizer que seus seguidores possam viver uma vida desenfreada e imoral. Embora um Deus desempenhe um papel menor, ou até mesmo nenhum, em todas essas religiões, elas dizem respeito à ética e moralidade e ao respeito. Então, elas enfatizam ética, moralidade e respeito. Dentro daquilo que eles entendem que é ética, é moral e é respeito. Essas religiões ensinam responsabilidade pessoal em um contexto que parece muito mais social do que religioso. Então, eles trabalham dentro da responsabilidade social. Agora, é claro, eles estão dentro do relativismo. Então, para nós, o que é moral para eles, a moral pode também se estender a outras coisas que nós entendemos que não é permitido, tá? Esse tipo de conduta atrai muitas pessoas, pois elas podem alcançar uma espiritualidade por meio de seus esforços, certo? E sentem-se pessoas boas em si mesmas. Elas também passam a ser senhoras de seus destinos. E aí tem um perigo, né? Nós cristãos tem às vezes isso. Não porque eu leio muito Bíblia, porque eu oro muito, porque eu faço pensando que essa espiritualidade está sendo produzida por ele mesmo. Quando, na verdade, quem vai produzir a cada dia a santificação na nossa vida é o Espírito Santo. A nossa parte é buscar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E o erro nosso de cristão, como cristão, é achar que você está se tornando mais espiritual apenas por causa do seu esforço.
não é a mesma coisa que as religiões propagam e promovem e apregoam? Então, cuidado você que acha que é espiritual porque ora, porque jejua, porque lê Bíblia, porque vai aos cultos. Ei, a sua parte é fazê-lo, sim, mas quem vai transformando a sua vida é o Espírito de Deus. Você e eu somos dependentes 100% da transformação do Espírito Santo. Então você não se transforma. Porque se você começar a pensar assim, você está caindo na armadilha das religiões da mesma maneira. Eles buscam salvação por meio do que fazem. E não há salvação fora de Jesus. É muito comum na sociedade, principalmente entre aqueles que fazem parte da elite social, encontrar pessoas que buscam o desenvolvimento espiritual em religiões que não ensinam a respeito do pecado e da necessidade de arrependimento. A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. E as pessoas estão buscando espiritualidade. Não existe. O homem, quando pecou, passou a estar morto espiritual. Não tem vida espiritual fora de Cristo. Para receber uma nova vida, precisa receber Jesus. Capítulo 3 de João. Está lá, bem claro. Tem que receber um novo nascimento. Só que é um nascimento espiritual, um nascimento de cima. Sem Cristo não tem vida espiritual. Como é que uma pessoa pode desenvolver espiritualidade se ela está morta? Efésios capítulo 2, é só ler. Leia. Não tem como. Síntese do tópico 2. O antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Então, a pessoa tem necessidade, mas está buscando espiritualidade no lugar errado. Mais uma vez, o conteúdo desse vídeo está edificando sua vida, então não deixe de divulgar o canal, se inscreva, ative o sininho, comente de que lugar, se ficou até o final, se a aula está abençoando sua vida, tá? Deixe seu like e compartilhe na sua rede social. O fundamento da espiritualidade holística. No que se fundamenta? Não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, panteísmo. Tudo no universo estaria interligado. Dessa forma, cada parte faz parte de um todo muito maior. Exatamente como demonstrou o filme Avatar. O Avatar mostrou isso aqui. O Avatar foi desenvolvido em cima dessa questão da espiritualidade holística, tá bom? Dessa forma, cada parte, como um todo, está ligada a um todo muito maior. Exatamente como demonstrou o filme Avatar. Estava tudo conectado, lembra? Quem viu o Avatar sabe disso. A humanidade faz parte da natureza, que por sua vez faz parte do universo, que por sua vez faz parte de uma realidade espiritual muito maior. Tudo conectado. Assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Deus, homem, natureza, está tudo ligado. É uma coisa só. Tudo é Deus, Deus é tudo. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus, entre aspas, com D minúsculo, deles, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Não é um ser pessoal, Deus é um ser pessoal. Ele não, aí é apenas uma energia impessoal. Ainda para os adeptos dessa crença, ó, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita no universo. Então eles têm essa ideia de Deus como uma força cósmica que está interligada em toda a criação. Cuidado com esse discurso, porque esse discurso tem encantado pessoas. E aí daqui a pouco você está vendo crente falando, não, porque nós estamos todos interligados no mesmo plano. E cuidado, cuidado, cuidado. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Colossenses 2,8, 2 Coríntios 11,3. Vamos ler? Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com as filosofias erradas. A filosofia, existe a boa filosofia, mas existe a filosofia que traz uma distorção total dentro da realidade no que nós cremos.
E elas promovem ideologias. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. As pessoas preferem muito mais algo que elas tenham que se esforçar para receber do que o evangelho que pede para que nós venhamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador e os nossos pecados estão perdoados. Nos arrependemos do nosso pecado, cremos em Cristo, os nossos pecados estão perdoados. Não, eles querem algo que eles têm que fazer alguma coisa para receber. Então, é uma autossalvação. É uma autorredenção. Não há uma verdade factual também. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. O que é isso? Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Verdades, não verdade. Então, quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, não pode ser. Existem verdades, não a verdade. Cada um tem a sua. Parece até o livro de Juízes 21:25. E naquele tempo não havia rei, cada um fazia aquilo que achava certo, de acordo com aquilo que achava certo. Cada um faz o que acha que é certo. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Ou seja, o que é certo para um é errado. O outro lá, para ele, o certo é diferente. Mas não tem que dizer que está errado. Não. Se um adora uma árvore, outro adora um animal, outro adora uma pedra, não importa. Ninguém está errado. Cada um adora do jeito que quer. Deu para entender? É mais ou menos isso, tá? A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14:6, e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todos são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então a verdade está em todas as religiões. No budismo, no daoísmo, no hinduísmo, em qualquer outro ismo que tiver, tá? Não tem problema, a verdade está lá. Cada um tem a sua verdade. Aí você para pensar. Agora, como é que um cristão ele vai ser um massoterapeuta holístico? Não dá. Porque o que ele vai aprender e o que ele vai trabalhar na hora de fazer as massagens lá vai totalmente contra aquilo que ele crê. Ele vai estar levando uma expectativa para as pessoas que não é a realidade do que a palavra de Deus diz. Ser um massoterapeuta é uma coisa. Ser um massoterapeuta holístico é outra. Então, cuidado. E isso encanta as pessoas. Opa, eu vou levar espiritualidade para as pessoas. Vou trabalhar na parte espiritual, a massagem que vai ser feita, as ervas e tudo. Cuidado. Cuidado. Então, todas as religiões vai levar, né? Tudo é válido. É nesse ponto que o cristianismo sofre oposição e rejeição. Pois quando afirmamos biblicamente que Jesus é o único caminho que leva a Deus e que não existe salvação fora dele, isso é interpretado como mentira. Pois para eles cada um pode crer no que quiser, desde que respeite e não condene as práticas dos outros. É aqui. Preste atenção. Eles entendem tudo como um todo. Então bota tudo aqui dentro desse círculo. Hinduísmo, budismo, tudo dentro desse círculo. Tudo. Espiritismo, tudo dentro desse círculo. Tá? Pode botar o cristianismo se quiser também. Porém, o cristianismo, para ficar aqui dentro, ele tem que ser aquele cristianismo passivo. Não se importar, não se preocupar com nada, com ninguém. Não falar sobre pecado, não falar sobre salvação, não falar sobre vida eterna, não falar sobre a conduta que, uma vez em Cristo, precisa haver uma novidade de vida, nada disso. Aí o cristianismo cabe aqui dentro. Agora, se o cristianismo, se nós pregarmos a verdade de Deus, o cristianismo é colocado para fora. Então tudo fica aqui dentro, mas o cristianismo está fora. Deu para você entender? E aí o cristianismo sofre oposição. Porque é no cristianismo que é falado que a única verdade é Cristo. Então, ele vai sofrer oposição. E aí você, como cristão, se sente perseguido, se sente afrontado. Ei, vai acontecer. Eles querem que tudo seja verdade. E o cristianismo não pode dizer que a verdade é Cristo.
Eles querem que tudo seja aceito. Mas o cristianismo diz que não é assim. Existe uma forma de adorar a Deus que a Bíblia ensina. Existe uma forma de servir a Deus como a Bíblia ensina. E existe uma forma de receber salvação como a Bíblia ensina. Então eles não querem. Cada um tem a sua verdade. Cada um pode fazer do jeito que quiser. E você, como cristão, não pode falar nada. E aí, você vai aceitar essa proposta? Ou vai entender que, para cumprir a missão de Cristo, ser igreja, você vai enfrentar a oposição? É aí que você vai ter que pensar. Síntese do tópico 3. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Vamos caminhando para o último tópico agora. Você já sabe tudo o que precisa fazer, principalmente divulgar o canal. Divulgue. Tem tanta gente precisando aprender a palavra. Você vai ser aí um divulgador e vai ajudar vidas a serem edificadas ou transformadas através aqui do canal. Tá bom? Divulgue o canal, mas também se inscreva, tá? Tem tudo aí que você precisa fazer. Não esquece, não. Tópico 4. A espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. 2 coisas vão ser abordadas aqui. Porque no que a espiritualidade holística se esbarra? Vamos lá. O holismo comete um erro crasso. Que é isso? Grosseiro e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Defendem-se aí que o homem pode ter obras boas, obras más, mas eles não falam que isso está relacionado ao pecado. De forma nenhuma. Tá bom? Esquece o problema central do homem, o pecado. Budismo, taoísmo, hinduísmo, tudo vai pelo mesmo caminho. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Você vê que antigamente predominava a razão, o cientificismo, depois começou a imperar essa parte de religião, de espiritualidade, mas uma espiritualidade holística que liga tudo. Tudo interligado. Então o cristianismo ou é absorvido ou fica fora. Então, como cristão, nós não podemos ser absorvidos por isso aqui, não. Tá? Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Palavra, ensino. Se não houver ensino constante, tem que haver eventos também de ensino. Tem a escola bíblica dominical, enfatizar a escola. Nos outros cultos, como eu disse, fazer um marketing correto da escola bíblica dominical. Pastor, não sei como fazer isso. Procura, já que quem é da Assembleia de Deus, mesmo que você não seja da Assembleia de Deus, né, seja de uma igreja pentecostal queira, na CPAD existe livro ensinando sobre a questão do marketing digital, do marketing para a escola bíblica dominical. Desculpe. Tem. Faça o marketing da escola bíblica dominical semanalmente. Fale da importância. Mas também promova eventos de ensino. Se não me engano, vai tomando conta das pessoas. Cada hora é uma nova coisa. As pessoas têm que estar fundamentadas na palavra. É por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, cresce cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. Que não é a espiritualidade bíblica. Então, engano do pecado, cegueira espiritual promovida pelo diabo é o que traz isso. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. E daqui a pouco tem gente aí que serve a Deus caindo nisso. Achando isso muito legal. Isso aqui é muito legal, olha. Não. E aí? Aí vamos usar até uma expressão aqui no Rio de Janeiro, é da hora. É da hora? Vai passar. Nós temos que ficar firmes em Cristo. A pedra angular. Fundamento não em areia. Isso é areia. Isso é areia. Aquele que ouve e não pratica, edificou casa na areia. Edifique a casa na rocha. Praticar a palavra de Deus. Podemos ver que até profissões ligadas a ele, como a massoterapia holística, que abordamos anteriormente, forma profissionais e muitos o procuram para alcançar um bem-estar físico, emocional e espiritual. Bem-estar espiritual só em Cristo.
Porém, é impossível cuidar da vida espiritual fora de Cristo. E um salvador pessoal? Considera o pecado e salvador pessoal também. Tá? Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Você está pensando que o diabo ele vai levar todas as pessoas, principalmente quem é cristão, a adorar ele abertamente? Não, eu adoro o diabo. Tem o satanismo, a pessoa que serve satanista, ele adora Satanás mesmo, ele abertamente diz que adora o diabo. Mas o diabo sabe que o cristão, ele não vai adorar ele dessa forma. Aí sabe o que ele faz? Ele cria sutilezas para levar o cristão a adorar a si mesmo. A pessoa adorar a si mesma. Porque quando a pessoa adora a si mesma, ela faz dela um Deus. E ela tira Deus do lugar devido. E ela passa a adorar a ela e esquece de Deus. É o humanismo. O cristianismo tem sido atacado pelo humanismo. É o homem no centro. Egocentrismo. Antropocentrismo. Homem no centro. E aí você vai ver músicas que se cantam nas igrejas antropocêntricas. Mensagem que se prega na igreja antropocêntrica. Homem no centro. O tempo todo. Você é, que Deus teve que mandar o filho porque não tinha outro jeito, ele viu algo muito importante em você. Deus mandou seu filho por amor, nós não tínhamos nada que merecêssemos salvação, mas ele usa do seu amor e através do seu amor manifestou a sua graça, a bondade, a misericórdia, a compaixão e uma série de outras coisas. Então o homem é o seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. Eles acham que não tem pecado, não acham que estão condenados diante do tribunal de Deus. Para que Salvador? É por isso que quando você vai pregar o Evangelho, você tem que ter cuidado. Uma pessoa que já teve contato com o Evangelho, já ouviu a palavra, quando você chega para ele e fala, Jesus te ama, ele quer te salvar. Ele não quer que a sua alma se perca, que você seja condenado, vá para o inferno. Quando você fala isso para uma pessoa que já teve contato com a palavra em outras vezes, ele pode até nem questionar isso. Mas quando você fala isso para uma pessoa que tem desconhecimento total, ele pode olhar para você e falar, vou para o inferno por causa de quê? Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa. E aí? E às vezes você não tem argumentação. E aí você vai ter que mostrar para ele, biblicamente, começando lá no Jardim do Éden, mostrar a queda do homem, por que o homem passou a estar condenado. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o panorama da doutrina da salvação. Eu te aconselho a assistir esse vídeo, porque você vai ter uma argumentação para poder falar do amor de Deus e mostrar por que o homem está condenado ao inferno que não tem Cristo, tá? E por que nós precisamos de salvação. Aí ele vai dizer, não precisa de Salvador. Cristo é descartado, Atos 4:12. Não tem outro nome no céu e na terra que traga salvação. E ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores, né, que pensam ser forças cósmicas. Olha que situação. Entidades espirituais impessoais sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Atos 2:38. É justamente por isso que a igreja deve ser ensinada e treinada para se posicionar contra esses ensinamentos que levam vidas à perdição eterna. Ela tem que ser ensinada e treinada para se posicionar. Não podemos cruzar os braços e muito menos ser tolerantes com tais práticas para evitar rejeições. Não vou falar nada não, porque aí eu vou ter problema. Peça a Deus uma oportunidade. Faça com amor, tá? Mas faça. Fale de Jesus. Precisamos com amor levar luz para um mundo em trevas, onde negam o pecado, a necessidade de salvação e o Salvador. Negam tudo. Se não tem pecado, não tem necessidade de salvação e não tem necessidade de Salvador. Jesus foi um homem como qualquer outro, historicamente falando, na mentalidade deles. Síntese ou sinopse do tópico 4, a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Ela é fraca, deficiente. Ela não fala da verdade. Por quê? Porque o pecado e a necessidade de um Salvador pessoal está visível. Não tem como contestar na Bíblia.
mas para eles não tem necessidade de Salvador, porque não precisam de salvação, porque eles não se consideram pecador. Vamos lá mais uma vez aí para você fixar. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Entendeu o recado? Então, compartilha nas suas redes sociais. Diga, né, nos comentários se você gostou, se ficou até o final, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você assistiu, se essa aula foi produtiva, e divulgue o canal. Tanta gente precisando da palavra de Deus. Divulgue o canal. Não deixe de divulgar não, tá? Conclusão. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Olha que coisa. Já lá atrás o panteísmo já estava em vigor. E ele está sendo vestido de uma nova roupagem. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Olha. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Então ela é totalmente contra o cristianismo. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. É idolatria pura. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé e nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Sejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam a vida de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Nessa panela cabe tudo, menos um cristão verdadeiro. Porque se for um cristão que não ligar para nada, não, tá bom. Tudo leva a Deus mesmo, tá certo, aí cabe dentro. Mas se for um cristão verdadeiro, não cabe não. Nesse contexto, a igreja não pode ficar de braços cruzados. Temos a necessidade de promover uma educação firmada em valores. Escola dominical, escola dominical, escola dominical, culto de ensino da palavra. Tem lugar que tirou o culto de ensino, tirou a escola dominical, tirou tudo. Meu Deus, não tem evento de ensino. Evento de louvor. Tem lugar que a palavra, o culto é de 2 horas. Me perdoe, mas eu tenho que falar. 2 horas de culto. 15 minutos de palavra, 10 minutos de palavra. E ainda dizem, irmãos, nem precisava de pregação. Pelo amor de Jesus Cristo. Só Deus. Somente uma fé fundamentada em valores perenes que fluem das escrituras sagradas podem nos proteger desse tipo de ataque. Ou seja, uma fé que se baseia na palavra, né? Que está amparada na palavra. Se você crê em coisas que estão fora da palavra, você vai ter problemas. Então você tem que conhecer as escrituras para que você não venha adorar o que não deve ser adorado, adorar da forma errada também, e por aí vai. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? EBD Comentado Online? Encerramento do trimestre, dia 25/9, setembro de 2022. Resistindo às sutilezas de Satanás. É a nossa última lição. Olha aí, porque vamos fazer esse encerramento para a glória de Deus. E não se esqueça, tá? De assistir o Expondo das Escrituras da leitura bíblica em classe dessa lição. Eu vou deixar ele aí no final da tela, tá bom? Não deixe de assistir se você não assistiu ainda, tá? E investimentos para um casamento saudável, nós temos a palestra gravada completa no canal. Assista. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita. Pastor, não preciso disso, meu casamento está ótimo. Olha, eu te aconselho a assistir para que você possa aprender mais e dar alguma coisa para outras pessoas que estão precisando. Ou então, compartilha, tá bom? Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Você que ficou até aqui,
Fale que ficou até o final. Ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, porque, como eu falei, no mês de agosto de 2022, sofríamos vários ataques, entre eles essa questão do canal ter sido hackeado, a questão de eu ter ficado enfermo, mas para a glória de Deus aqui estou, contando com a oração de vocês, eu e minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhães Luna, e vamos em frente para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de tudo aquilo que não provém de Ti. Não nos deixa ser envolvido pela espiritualidade holística. Nos ensina, Senhor, a cada dia a Tua palavra, que possamos buscar conhecimento, que possamos saber como nos posicionar, Senhor. Que venhamos, Senhor querido, entender que somos dependentes exclusivamente do Senhor. Que a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. Que a nossa espiritualidade só é possível através da comunhão com o Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda, porque tem tanta gente sendo iludida, Senhor. Abre os olhos dessas pessoas, permita que a luz do Evangelho chegue até suas vidas, Senhor, que eles possam ser transformados, libertos. Também te peço, Senhor, que tenhamos mais amor pela Tua Palavra, que venhamos estudar a Tua Palavra. Ó Deus querido, que venhamos promover a Escola Bíblica Dominical. Ó Deus querido, nesse dia que é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, Senhor, abençoa grandemente as nossas vidas, nossas famílias, então os professores que têm acompanhado esse canal, os não professores, os que não te servem ainda, Senhor, que estão aqui também assistindo, que o Senhor possa transformar suas vidas, que eles possam conhecer-te e aceitar o teu Filho como Senhor e Salvador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Estou deixando aqui para você, ó, os Pão das Escrituras e também a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Assista, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir. Amém.